Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma análise aqui do meu canal Bruno Cripto BR. Vamos comentar a respeito dessa movimentação do Bitcoin. O Bitcoin teve um excelente movimento de alta, não é mesmo? Conseguindo romper no início da semana o nosso gatilho, ponto que eu vinha monitorando com vocês. Na sequência, o preço conseguiu também romper a retração de 0,68. Quando chegou em 0,68, eu comecei a alertar que o Bitcoin já tinha feito uma boa alta e que poderia haver uma correção. Mas o Bitcoin ignorou o movimento de tendência, né? Geralmente as moedas atingem 0,68, corrige para depois romper 0,68. E aí ele rompeu, foi embora sem fazer ali nenhum tipo de correção. E aí agora o Bitcoin se aproxima do ponto de resistência ali dos 49 mil dólares, que foi uma resistência mega importante, né? Ali perto da aprovação do ETF, que o Bitcoin rejeitou o rompimento. E aí eu quero fazer um disclaimer nessa análise, né? O quanto é importante você saber gerenciar os seus riscos, né? Por quê? Porque quem está posicionado, né, começa a fazer saídas parciais. Quem está de fora do mercado comprou um pouco fracionado e ficou aguardando a oportunidade de se expor mais e acabou não conseguindo, né? Então entendo que o mercado é assim, né? Você não tem que adivinhar o que vai acontecer e sim gerenciar o seu risco, não ficando nem 100% comprado, não ficando 100% vendido, tá? E aí nessa análise eu quero mostrar para vocês o meu viés, porque fazendo uma atualização das possibilidades, porque o preço do Bitcoin está caminhando para um excelente fechamento semanal. E se ele conseguir fechar a semana fazendo um pivô, isso vai ser muito positivo, tá? Então vamos para o gráfico agora, que eu vou explicar isso para vocês detalhadamente, ok? Olha só, vou começar aqui então já deixei marcado essa linha rosa aí para vocês no gráfico, tá? Que é justamente a região ali perto dos 49 mil dólares. Observem o gráfico semanal, né? Que foi aquela semana que houve aquela grande rejeição, o Bitcoin tá voltando aqui. E aí, pessoal, se o Bitcoin conseguir romper esse nível, ele tem caminho livre, eu já mostrei em outras análises ali para vocês, ele tem caminho livre para que essa região aqui próxima aos 53 mil dólares. E observe que o Bitcoin nem está distante da sua máxima histórica, né? Então, ele pode fazer um movimento bastante explosivo, tá? Se ele conseguir fazer um fechamento semanal rompendo esse nível aqui dos 48.900 dólares, 49 mil dólares. Se não acontecer nenhuma rejeição aqui, pessoal, como aconteceu aqui no dia 8 de janeiro, isso vai ser extremamente positivo. E aí todo mundo que estava virando para venda aqui vão virar a mão para compra. E como não existe muito volume de negociação aqui, não seria impossível já nas próximas semanas, não estou dizendo do dia para a noite, mas nas próximas semanas o Bitcoin buscar esse alvo aqui e até a sua máxima histórica, ok? Então, a partir desse rompimento, para máximo histórico, o Bitcoin, cara, são 40%. A gente já viu o Bitcoin subir 40% em um mês. Então, ele poderia, ao longo das próximas semanas, conforme eu mencionei, ir buscar a sua máxima. E o que vai acontecer, galera? E se isso acontecer, vai acontecer uma euforia muito grande, isso vai acontecer muito rápido, tá? Então, muita atenção aí, estou fazendo esse alerta que sim, se acontecer essa confirmação de rompimento no gráfico semanal, eu vejo fortemente aí essa possibilidade. Antes da gente continuar, não esquece de deixar o seu like, curtir, comentar aí quais altcoins você gostaria de uma análise, vou sempre trazer análise de altcoins aqui para vocês, perfeito? Então, para a gente seguir na análise do Bitcoin, é o seguinte, antes de a gente seguir na análise do Bitcoin, vamos falar aqui sobre Ethereum e as altcoins, depois eu volto para concluir o BTC. Olha só, Ethereum veio didaticamente no meu alvo, né? Isso não é mágica, pessoal, não sou adivinho, isso aqui é retração de Fibonacci. Marquei retração de Fibo aqui para vocês, né? Então, como o Bitcoin passou direto pela retração de Fibo, né? Vamos ajustar aqui, é esperado que a Ethereum faça isso. Isso tende a acontecer quando a dominância do BTC, ó, BTC.D, começar a corrigir desse movimento que ela está fazendo nos últimos dias, quando ela vier revisitar o nível de rompimento de 52%. Aí Ethereum vai embora e as moedas da lista 100K também, tá? E, inclusive o Bitcoin continua subindo mais do que algumas altcoins ainda, então muita atenção, ok? Então, Ethereum tá nesse nível, né? Uma resistência importante. Queremos ver um fechamento diário acima desse nível, uma confirmação, porque daí o nosso alvo para Ethereum vai ser agora lá o topo também, assim como a gente espera que o Bitcoin, né, tente rompimento desse topo, a Ethereum vai buscar esse nível. Então, alvo para Ethereum a partir de um fechamento diário acima de 2.500 dólares, alvo para Ethereum em 2.700, beleza, pessoal? Caso ela não consiga fechar o dia e inicie
o sábado e o final de semana com contexto de correção, ela pode revisitar esse nível de suporte. Vou deixar ajustado para vocês aqui, ó, com uma linha amarela, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou subir esse suporte um pouco e vou adicionar um segundo nível aqui que vai ter confluência com retração, price action também, a média de 21 períodos, ok? Então, enquanto a Ethereum não romper $2.500, possibilidade de correção até 2.400, para continuar esse movimento rumo a 2.700. Vamos passar aqui as moedas da lista 100K. Lembrando que algumas semanas atrás eu dei essa lista aqui para vocês como moedas que eu acredito que tem potencial para subir aí 1000%, todas elas, pensando no final de 2024, 2025 seria o próximo bull market, e que eu dei o nome de 100K porque eu acredito que um investimento de $1.000, ou seja, R$5.000, pode se tornar R$100.000, perfeito? Então, né, não vamos perder essa oportunidade. E o interessante é que essas moedas desde então, vocês podem puxar aí nos vídeos, eu já compartilhei isso já tem umas 4 semanas, minto, foi quando eu comecei o canal, na primeira semana que eu comecei o canal, meu canal vai fazer um mês na próxima semana, então tá quase um mês, né? E aí, ó, elas começam já a reagir positivamente, ó, Teta também, né, já com um movimento de alta, quem conseguiu comprar fracionado ali no segundo nível, já tá com um âmbito positivo interessante, né? Lembrando que as linhas, ó, 10%, as linhas amarelas são pontos de entradas fracionadas. Pessoal, algo pode explodir a qualquer momento. Ó, quem comprou, na verdade, quem comprou nos 2 níveis está com o preço médio entre as 2 regiões. Então, algo aí já está 8% aproximadamente. Pessoal, a algo, ela tende a vir nesse topo aqui, ó, nos próximos dias, tá? Então, ó, muita atenção, porque a algo tem um potencial de 40% em poucos dias. Perfeito? Então, entenda que o Bitcoin está ganhando dominância, né? Então, quando a dominância começar a corrigir, as moedas vão fazer o mesmo movimento do Bitcoin. O Bitcoin já não está vindo no seu topo, essas altcoins também vão. Então, muito cuidado aí para você não ficar de fora das oportunidades, tá? Ó, FTM já saindo da região de compra, alertei vocês aí a semana toda, tá? GDX está rompendo a LTB. Quem não comprou aqui embaixo, já dá compra também, perfeito? Então, ó, compra em GDX se você não se posicionou, tá bom? Ó, Fio ainda está próximo ao preço médio. Se você ainda não pegou nenhuma entrada, ainda tem oportunidade. Send no preço médio agora, hein, né? Ela deu 2 entradas, não atingiu a terceira, uma pena, mas tudo bem. Não queremos adivinhar, se posicionamos, né? E aí agora ela está no preço médio. Então, se você está vendo a partir de agora, você ainda tem oportunidade, tá? Fio tem alvo lá no 0,67 centavos de dólares, pessoal. Ó, em poucas semanas a gente pode falar que Fio pode buscar mais de 40%, tá? Gala já também, né, se aproxima ali da primeira região de entrada, também tem alvo lá em cima, tá? CHZ ainda está acumulando aqui, porque ela fez um movimento antecipado, então diante desse cenário ela ainda pode buscar os próximos níveis de compras fracionadas. Storge ainda segue na saga para romper o ponto gatilho que eu venho monitorando aí com vocês nos últimos dias. Muita atenção, Storge, nosso alvo está lá em $1,18, tá? A gente está falando de uma potencial valorização de Storge, né, de 73%. E Storge atingiu a primeira região de compra aqui, ó. Quem se posicionou se deu bem, já está com 30%, tá? E Cake, tá, pessoal? Cake só atingiu um nível, chegou próximo do segundo e não tocou, então quer dizer, tá abaixo do preço médio. Alvo interessante para Cake até o ponto de gatilho, entre 20% e 50% aí. Então tem muita oportunidade nas altcoins, em especial com essa confirmação de rompimento do Bitcoin e a queda da dominância. Nós vamos ver as altcoins indo embora, pessoal. Então não perca essa oportunidade. Para a gente concluir a nossa análise do BTC. Então eu considero muito positivo o fechamento semanal acima desse nível. Na verdade vai ser extremamente positivo, porque positivo já está. Negativo seria só se o Bitcoin fizesse igual essa semana aqui, ó. Devolvesse toda a alta da semana até o domingo, que é o fechamento semanal. Aí, nesse caso, né, seria horroroso, né, pessoal? Que ele estaria formando um topo duplo com um pavio, né? Se ele fizesse isso, seria muito ruim. Ele viria aqui, que daí ele poderia formar um copy handle aqui, ó. Uma formação parecida com essa, tá? Então, diante desse cenário, eu ainda continuo falando sobre os suportes, ok? Que pode ser testado. Vou só ajustar aqui no gráfico intradiário. E aí eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou adicionar suportes aqui, ó. Então ele pode testar essas 3 linhas amarelas, tá, em um contexto de correção. Enquanto ele não romper 48 mil, ele pode buscar, aliás, 49 mil, ele pode buscar esses níveis, perfeito?
Se ele romper, esquece isso daqui e aí é alvos lá nas linhas verdes, tá? Aproveito para fazer um disclaimer. Essa vai ser a nossa única análise do dia, ok? Por isso que eu vou fazer uma análise mais completa, comentando o fechamento semanal e volto com a análise aí para vocês em outro momento, tá bom? Então, o Bitcoin, se romper isso daqui, vai ser muito positivo. Enquanto não romper, ele ainda pode corrigir, tá? Então, você que está de fora, não tem nada de BTC, faz uma comprinha fracionada pequena para você não ficar de fora das possibilidades, tá? Então, Bitcoin, excelente movimentação na semana, tá? Começa a dar sinais aqui de correção, mas devido a essa euforia com essa movimentação do BTC na semana, ele pode fazer esse rompimento aqui sem mais correção. Qualquer dúvida sobre essa análise, estou sempre à disposição. Vejo vocês em uma próxima análise.